A igreja pode sentar? Meus irmãos, graça e paz. Amém? Chamo a sua atenção para o verso 8 da primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, verso 8. Pedro está falando sobre provação, no verso 6. Ele fala sobre o valor da fé, no verso 7. Fala sobre a pessoa de Jesus. E no verso 8, Pedro escreveu: a quem? Se referindo à pessoa de Jesus. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. No verso 9 ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos à presença do Senhor, nosso Deus. Amado Deus, estamos diante da presença do Senhor e reverentemente nos posicionamos diante de Ti, como crentes, como pessoas que têm experimentado esse amor imensurável do Senhor nosso Deus, esse amor estrangeiro que nos alcançou. E temos em nossa vida experimentado esse amor de Deus diariamente, constantemente. O amor de Deus é diferente do amor humano, nunca esfria. O amor de Deus é sempre constante, sempre presente. Nós é que esfriamos, perdemos a visão do eterno, perdemos a alegria de servir ao Senhor e, consequentemente, deixamos de experimentar de forma prática esse amor de Deus. Nesta noite, Senhor, estaremos ministrando a Tua palavra e falando sobre esse amor do Senhor nosso Deus. E como experimentar esse amor do Senhor no coração. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos e fala ao coração do Teu povo, povo que não veio aqui para ouvir um discurso, veio aqui para ouvir Deus falando através da Bíblia. Portanto, Senhor, fala com o Teu povo
Fala com a tua igreja, fala com as vidas aqui presentes e com aquelas que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Todos sejam inundados por esse amor gracioso do Senhor nosso Deus. Assim oramos e já te agradecemos pelos méritos de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedro fala de uma alegria especial. Meus irmãos, alegria que a gente não consegue tê-la através das coisas que o mundo oferece. E evidentemente, quando a gente fala desse gozo do Senhor, estamos também pensando nesse amor de Deus. Como experimentar o amor de Deus? E não apenas pensar sobre este amor. Experimentar é algo que devemos desejar de todo o coração. Experimentar o amor de Deus no dia a dia, na vivência da vida cristã. Esta experiência é uma experiência de grande alegria, porque nela provamos a própria realidade de Deus e de seu amor. Provamos a própria realidade do Deus eterno e também de seu amor. Esta experiência do amor de Deus é a mesma para todos os crentes? É a mesma para todos que foram chamados através da pregação do Evangelho? Não. Infelizmente, não. Se todos os crentes tivessem a mesma experiência acerca do amor de Deus, Paulo não teria feito a oração de Efésios capítulo 3. Oração que está nos versos 18 e 19. Observe a oração de Paulo. Oração que ele fez em prol daquela igreja cristã do primeiro século. Paulo disse, orou ao Senhor e orou por aqueles crentes, dizendo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, experimentar o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que Paulo orou desta forma? Paulo orou dessa maneira porque alguns crentes daquela comunidade cristã, ou todos, eram deficientes em sua experiência do amor de Deus em Cristo Jesus. Vidas deficientes. Evidentemente, não somos diferentes daqueles crentes da igreja de Éfeso. Somos todos deficientes, a começar pela minha vida.
a começar pela sua vida, a começar por nós que aqui estamos. Somos todos deficientes em conhecermos ou experimentarmos esse amor especial, poderoso, transformador, maravilhoso do Senhor nosso Deus. Como podemos, meus irmãos, experimentar de uma forma prática, como podemos experimentar e alcançar a plenitude da experiência do amor de Deus? Esse amor que, segundo a Bíblia, foi derramado em nosso coração pela ação soberana do Espírito Santo. Como poderemos experimentar essa plenitude da experiência do amor de Deus? Uma das chaves para isso é compreendermos que esta experiência não é semelhante à hipnose, ao choque elétrico, às alucinações induzidas por drogas ou por uma boa medida de calafrios. Não é isso. Não é uma boa medida de calafrios. Eu estou completamente arrepiado, porque escuto a respeito desse amor de Deus. Pode até acontecer uma experiência física desta, mas é algo que acontece na alma, no coração, na mente. Meus irmãos, esta experiência do amor de Deus é obra do Espírito Santo, é obra do Santo Espírito, dando-nos gozo indizível em resposta às percepções da mente. Percepções da mente a respeito da manifestação desse amor na pessoa bendita de Jesus. Percepções da mente a respeito desse grandioso amor. Amor de Deus, revelado de uma maneira maravilhosa, tremenda na pessoa de Jesus. É justamente o que escreveu Pedro: a quem, não havendo visto, a mais. Você não o vê, eu não o vejo. Eu posso senti-lo, você pode senti-lo. A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, há uma promessa para a igreja que um dia o veremos assim como ele é. No presente momento não o vemos, podemos senti-lo, podemos sentir esse amor de Deus também através da fé na pessoa de Jesus. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, o texto nos fala de uma experiência que traz ao coração, que traz ao nosso coração um gozo indescritível. Isto é, um gozo além de quaisquer palavras.
uma alegria indescritível. Nenhuma palavra pode conter essa alegria que está dentro de cada um de nós. É preciso lembrar que experimentar o amor de Deus no coração, na mente, na alma, na interioridade, experimentar o amor de Deus no coração não é resultado, observe bem, de uma visão física de Cristo Jesus. Não o vemos. Não é resultado desta visão física do Senhor. Paulo foi o último a vê-lo. Paulo teve essa experiência profunda. Nós não. Portanto, não é resultado de uma visão física de Cristo. Esta experiência está fundamentada em crer em Cristo, em crer na pessoa bendita de Jesus. Ele é o foco. O Senhor Jesus é o foco. Ele é o conteúdo da mente neste gozo imensurável. Ele é o foco e Ele é o conteúdo. E com Ele a nossa mente se ocupa. Eu e você poderemos experimentar o amor de Deus no coração se fizermos 3 coisas: olhar, orar e renunciar. Olhar, orar e renunciar. E eu quero declinar essas 3 coisas. Primeiro, olhemos para Jesus. Pela fé, olhemos para o Senhor Jesus. Considere a pessoa de Jesus. Medite na glória e na obra dele. Medite, pense a respeito da obra dele. Pense a respeito da glória do Senhor. Medite na obra do Senhor Jesus, lendo as Escrituras. Medite nessas coisas não de modo casual. Não de modo casual. E sim intencional, recorrente. Algo que você faz hoje e fará amanhã. Algo recorrente. Meditar sobre a pessoa majestosa de Jesus, nosso Senhor. Pense sobre as promessas que Ele fez e assegurou por meio de sua morte e ressurreição. Pense nessas promessas que são para nós imorredoras, porque não foram promessas feitas por uma pessoa igual a mim ou a você. Promessas que foram feitas por aquele que é Deus, por aquele que é Senhor, por aquele que é todo-poderoso. Louvado seja o seu nome para sempre. Nos versículos 3 e 4, se você olhar de novo para Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, Pedro escreveu. Observe as palavras escritas por Pedro, palavras inspiradas
pelo Santo Espírito. Não foi para encher linguiça. Aqui estão palavras inspiradas pelo Santo Espírito. Pedro escreveu: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Esta é a nossa herança. Eu preciso pensar sobre esta realidade: herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Sem mácula, imacessível, revelada ou reservada nos céus para vós outros. Eu preciso ocupar a minha mente com estas revelações benditas da santa palavra de Deus. É a palavra que enche a minha alma, é a palavra que enche a minha mente, é a palavra santa do Senhor. Portanto, estas palavras escritas por Pedro nos fazem experimentar o glorioso amor de Deus e exultar com alegria indizível. São palavras assim que me fazem jubilar. Portanto, não é calafrio. Eu me regozijo com a palavra, com a promessa da palavra, promessa que não cai por terra. Palavra ou promessa que nos foi dada por aquele que não pode mentir, por aquele que não volta atrás naquilo que promete. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre de uma forma cabal, para a glória dEle mesmo. Amém, meu irmão? Portanto, olhe para o Senhor e olhe para a sua palavra. Olhe para as promessas da palavra do Senhor, nosso Deus. Portanto, devemos olhar para Jesus. Em segundo lugar, oremos para que Deus abra nossos olhos. Oremos para que Deus abra nossos olhos. E é bom a gente destacar que os nossos olhos espirituais foram abertos quando o Espírito Santo nos regenerou e passamos a experimentar o amor de Deus no coração. Todavia, porém, o desânimo, as atividades do dia a dia, a frieza espiritual e o pecado nos fizeram abandonar o primeiro amor. Aquele primeiro impacto da experiência de sentir o amor de Deus. Com o tempo, esse impacto desapareceu e a nossa vida se envolveu numa frieza tremenda. Precisamos urgentemente fazer a mesma oração que Eliseu fez em favor de Geazi. Quando, na guerra contra os sírios, a cidade de Dotã estava completamente cercada pelas tropas da Síria. E quando aquele moço
abriu a porta e olhou a cidade completamente cercada. Ele voltou correndo e disse a Eliseu: o que faremos? Estamos perdidos. A oração de Eliseu foi muito especial. Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Por quê? Muito mais são aqueles que estão conosco. Esta deve ser a nossa oração. Senhor, abre os meus olhos. Esta deve ser a oração da igreja. Senhor, abre os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas do teu amor e saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da nossa herança. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, ó Deus, os nossos olhos, para que saibamos. A nossa esperança é tremenda, meus irmãos. Uma esperança maravilhosa, para que saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da nossa herança. Abre, Senhor, nossos olhos, para que vejamos a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para nós. Senhor, abre os nossos olhos e olhemos para uma promessa como esta, que está no verso 4 da primeira carta de Pedro, para que vejamos a herança que não se corrompe, uma herança que não é maculada, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Os olhos abertos nos levam a exultar com alegria indizível e cheia de glória. O que faz a gente exultar? Exatamente quando olhamos para essas promessas feitas pelo Senhor nosso Deus. Portanto, não é calafrio. É olhar a promessa e crer nela. E saber que de fato temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Para mim e para você. Gente como eu e como você. Gente que comete pecado como eu e como você. O Senhor nos prometeu esta herança incorruptível. Por esta razão, eu e você devemos vibrar de alegria. Louvar a Deus com muito fervor e dizer: Senhor, nada mereço, mas o Senhor me prometeu essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Quando isto acontece, a gente experimenta o maravilhoso amor de Deus. Amém, meu irmão? A gente experimenta esse amor maravilhoso de Deus. Descobrimos que Ele continua nos amando como nos amou desde o início. O amor de Deus não murcha. Ele continua nos amando do mesmo jeito. E em terceiro e último lugar, olhar, orar e renunciar. Renunciemos todas as atitudes e comportamentos que nos afastam de Deus. Vida cristã sempre foi uma vida de renúncia. Eu só posso
experimentar o glorioso amor de Deus se eu estiver sempre disposto a renunciar. Infelizmente, muitos crentes conservam um fingimento externo. Fingimento externo, como é terrível isso. E o pior é quando a gente percebe que é fingimento. Não é verdade, não é realidade. Exatamente por causa das atitudes. A pior coisa que existe na vida é o fingimento. A realidade do fingimento dói. E a pessoa finge, usando o vocabulário do cristianismo, porém recusando a realidade que a fé cristã expressa. Uma recusa deliberada. Infelizmente, esta é a grande realidade. Suas atitudes e comportamentos contradizem cabalmente o ensino do Evangelho do Senhor. Atitudes e comportamentos que contradizem cabalmente o ensino do Evangelho. E eu e vocês, apesar das nossas imperfeições, fomos chamados para viver o que o Evangelho ensina. Viver a realidade do Evangelho, renunciando muitas coisas. Paulo, na segunda carta a Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Paulo diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactancioso ou vaidoso, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, a aparência de vida cristã séria, de vida cristã comprometida, de vida cristã evangélica, de vida cristã comprometida com o Senhor, tendo a forma, a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Será que a gente encontra essas atitudes, esses sentimentos negativos, somente entre aqueles que não conhecem a Jesus? Infelizmente, não. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus está cheia de gente assim. Que tristeza. Como dói, como deve doer na alma do Senhor, no coração do nosso Salvador. O que devemos fazer? Renunciar a essas atitudes e comportamentos que nos afastam de Deus. Renunciar. E quando renunciamos, a gente exulta
com alegria indizível e cheia de glória. Portanto, passaremos a experimentar o amor inefável de Deus. Experimente, meu irmão, o amor inefável de Deus. Renuncie a essas coisas. Portanto, olhar, orar e renunciar. É assim que nós experimentamos o amor de Deus. E eu concluo dizendo: o amor de Deus é experimentado em conhecermos e crermos em Cristo. Eu experimento o amor de Deus quando eu conheço e creio na pessoa bendita de Jesus. E aí Paulo escreveu que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, eleitos ou não, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? Nada poderá me separar do amor de Deus. Nada poderá separar sua vida do amor de Deus. Quando o nosso coração e mente se apropriam desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu e você somos levados a experimentar essa alegria indizível e cheia de glória mencionada por Pedro. Quando eu experimento de uma forma prática o amor de Deus, o meu coração se enche de gozo, se enche de uma alegria indizível e cheia de glória, para o louvor de Deus e para a minha perene alegria. O meu fundamento e o seu fundamento é crer em Jesus. E quando cremos na pessoa do Senhor, e quando cremos nas promessas do Senhor, experimentamos o amor de Deus, e a alegria indizível invade o nosso ser, invade a nossa mente, invade o nosso coração. Assim nos abençoe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém.